gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Planetário, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos entrando aqui, vamos nos acomodar, achar um lugar. Viemos para a sessão de cúpula. Geralmente, cada sessão aborda um tema. Hoje o tema é o céu na cidade do Rio de Janeiro. Como que as pessoas que vivem aqui enxergam o céu. Se vocês quiserem saber preços, horários disponíveis, assistam o outro vídeo que vocês irão ter todas as informações. Planetário, essa foi fácil, né? Então, aquele equipamento ali que é um planetário. A gente fala que vai visitar o planetário, que vai ao planetário, mas na verdade o planetário é um equipamento, é um projetor de estrelas. Ali dentro daquela esfera tem uma lâmpada. Saindo dessa lâmpada tem vários fiozinhos que a gente chama de fibra ótica. E aí, quando eu acendo a lâmpada, passa a luz pela fibra ótica, elas estão apontadas na direção da cúpula. E aí, conforme eu dou o movimento, vai parecer que as estrelas estão subindo de um lado, descendo de outro. Vai parecer que a cúpula está se mexendo. Mas, na verdade, é esse equipamento aqui que funciona dessa maneira. Isso aqui é um planetário, um projetor de estrelas. Coincidentemente, esse ano, está fazendo 100 anos que um equipamento desse foi exposto pela primeira vez. Isso foi lá na Alemanha, na mesma fábrica que é dona desse equipamento, que faz esse equipamento, a Zeiss, Carl Zeiss. Zeiss é a mesma que a gente tem de óculos, lentes ou microscópio. Na época ela fazia mais microscópio e telescópio. E aí, naquela época, na verdade, planetário é um nome bem genérico. Qualquer coisa que simule o movimento dos planetas ao redor do Sol era considerado um planetário, né? Mas então, lá o Museu da Alemanha, Museu Natural, de História Natural da Alemanha, eles tinham um equipamento que mostrava isso, mas o equipamento sempre dava problema, é um trambolho muito grande, uma pessoa só dava para ver por vez. E aí ele lançou um desafio lá no país dele, para que alguma empresa fizesse um equipamento que pudesse mostrar melhor o movimento dos planetas. E aí a Zeiss começou a pensar nisso. Veio a Primeira Guerra Mundial, teve que parar, mas aí então, em 1923, eles lançaram um equipamento que era bem diferente desse daqui, mas era simplesmente um equipamento que fazia uma projeção numa cúpula. Foi a primeira cúpula desse tipo que foi realizada, foi construída no mundo. Foi também o primeiro equipamento que mostrou o movimento dos astros de uma forma acelerada, que a gente até então poderia observar qualquer fenômeno astronômico de uma forma até meio lenta, né, para determinados fenômenos. E um planetário possibilitou ver vários fenômenos astronômicos de uma forma mais acelerada, sem precisar da espera que a gente tem com os movimentos da Terra e esses fenômenos, né? A gente pode dizer que foi nesse momento que a astronomia se tornou popular, porque até então a astronomia era mais voltada para os meios acadêmicos da época. E aí, com os planetários, as pessoas começaram a se interessar mais por astronomia, pelos conceitos astronômicos mais profundamente, porque tinham mais acesso. Ele foi inaugurado em 1923, teve uma curiosidade que foi passar para os funcionários que fizeram o equipamento, foi um sucesso absoluto, foi para o museu, foi outro sucesso, e aí isso começou a se espalhar pelo mundo inteiro, se espalhou para a Europa, depois foi para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Hoje tem várias fábricas, várias empresas que fazem planetário. Hoje, a maioria dos planetários já são digitais, ou seja, isso aqui é um equipamento óptico, né? Falei ali, tem as fibras óticas e a lâmpada. Hoje em dia já tem projetores que cobrem essa cúpula toda. E aí são planetários digitais. É claro que vocês vão ver que o céu desse aqui é bem legal, que eu vou mostrar. Um equipamento digital, o céu não é tão legal. Porém, a gente tem imagens, por exemplo, de uma viagem pelo universo com mais definição, muito mais legal também. Então tem seus prós e seus contras. Mas está fazendo 100 anos que esse equipamento começou a ser usado para divulgar astronomia. E aí, como eu falei, ele projeta as estrelas ali, né? Sendo que tem uma coisa, né? Esse projetor, ele projeta até mais estrelas do que a gente veria hoje no mundo. Ele projeta 9.000 estrelas, mais ou menos. Então, significa que ali tem 9.000 fibras óticas, todas arrumadas numa posição que retrata bem as estrelas lá fora no céu. E aí vocês vão ver, então, que esse céu que vocês estão vendo, vocês vão ver, ele retrata bastante o céu que a gente vai ver lá fora hoje à noite, porque hoje à noite deve estar o tempo bom, né? Eu já estou aqui um tempo, acho que lá fora não está nublado mais não, né? Tá bom. Então, lá fora à noite você vai ver um retrato bem fiel do que a gente está aqui, tá?
E é o que é mais impressionante, são 9.000 fiozinhos ali arrumados direitinho para representar as estrelas nas posições delas, e aí dá para mostrar outras coisas que eu vou falar para vocês. Além disso, ele também mostra os planetas, e o Sol e a Lua. O Sol já está ali, né? Então eu coloquei o equipamento todo para a gente, foi todo configurado para projetar o céu de hoje mesmo. Hoje, então ali no computador ainda é umas 6h20. O Sol ainda está bem em cima do horizonte. E aí o nosso Sol, só falar um pouquinho do Sol, né? O nosso Sol, para quem ainda não sabe, é uma estrela, né? E é por isso que brilha muito. E é por isso que emite muito calor. Hoje o calor dele está bem forte aqui no Rio de Janeiro, né? E por que tem esse calor todo no Sol? Isso é porque lá no interior dele tem um combustível que está se queimando. O nome desse combustível se chama hidrogênio, na verdade. Hidrogênio é aquele elemento químico mais simples da tabela periódica, estava ali a tabela periódica lá fora. O número 1 é o hidrogênio. É o elemento mais abundante do universo. Nas estrelas tem muito hidrogênio. Esse hidrogênio está se queimando, está tendo reações nucleares, na verdade, e ele vai se transformar em outro elemento químico, que é o número 2, o hélio. E aí, com isso, libera bastante energia. E essa energia que a gente sente em forma de calor, forma de luz, mas também sai do Sol raio-x, raios gama, ultravioleta, onda de rádio, tudo isso é emitido das estrelas, e é por isso que a gente sabe, inclusive, o que acontece lá no interior daquela estrela. Para você ter essas reações nucleares, significa que a temperatura tem que ser muito grande, muito alta. A superfície do Sol, na superfície do Sol, a temperatura chega até mais ou menos 5.000 graus. Parece muito, né? Mas lá no interior, onde acontecem as reações nucleares, a temperatura mínima para acontecer essa reação nuclear é de 15 milhões de graus Celsius. Então, assim, 15 milhões a gente nem sabe que 5 mil a gente ainda consegue desconfiar como é que é quente, né? Mas 15 milhões de graus, a gente nem desconfia do que seja 15 milhões de graus lá no interior. Mas é essa temperatura que tem que ter. Para atingir essa temperatura, significa que o Sol tem que ser uma coisa muito grande, as estrelas têm que ser objetos muito grandes, porque aí a pressão lá no núcleo fica alta dessa, por causa da massa dessa estrela, e aí a temperatura, aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Então as estrelas são objetos muito grandes. Para vocês terem uma ideia, se o Sol fosse o tamanho dessa cúpula aqui, nossa Terra seria o tamanho de uma bolinha, mais ou menos assim. Dentro da Terra, cabem até 1.400.000, dentro do Sol cabem até 1.400.000 planetas Terra. Então, se a gente quisesse transformar nossa Terra numa estrela, teria que juntar mais de 1.400.000 planetas, igual a Terra, para formar uma estrela. Outra coisa, se você for comparar com a massa do Sistema Solar, vamos dizer que a massa do Sistema Solar, 100% do Sistema Solar, 99% do Sistema Solar está no Sol. 1% apenas são os planetas, que a gente conhece, os cometas, luas, asteroides. Tudo isso forma apenas 1% do Sistema Solar. Então as estrelas são objetos muito grandes. E eu estou falando do Sol, só para mais uma curiosidade, o nosso Sol é considerado uma estrela anã, uma estrela pequena. Existem estrelas que são bem maiores que o nosso Sol. Tem uma das que são maiores, agora eu não recordo o nome, mas ela é do tamanho da órbita de Saturno ao redor do Sol. Então você pega o Sol, que já é bem grande, mas você pega Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. A órbita de Saturno ao redor do Sol, a estrela é do tamanho disso tudo. O raio, né? O diâmetro da órbita. Então vocês vejam que o nosso Sol é pequeno, as estrelas têm que ser objetos grandes, então tem estrelas que têm objetos até maiores. Bom, eu já falei bastante sobre aqui, mas acho que vocês querem ver mesmo o céu, né? Então eu vou ali para o meu cantinho, onde a gente controla esses equipamentos, e aí eu vou mostrando um pouquinho do céu de hoje do Rio de Janeiro. Vou apagar aqui as luzes e vou simular aqui um pouco. Luz, câmera e ação. Bom, a gente vê o Sol, a Lua e as estrelas sempre se mexendo, se movendo mais ou menos da posição leste, né? Posição leste para a posição oeste. As estrelas, o Sol e a Lua nascem de um lado, os planetas também, lá mais ou menos a leste, se põe do outro lado mais ou menos a oeste. Mas o que acontece na verdade é a Terra que está girando, né?
A Terra gira de oeste para leste. Como a gente está dentro dela, a gente vê tudo lá fora girar ao contrário, né? Bom, o Sol vai se pôr daqui a pouco e aí começa a aparecer as primeiras estrelas. Olha ali o Sol. Olha o Sol. Alguns outros objetos que a gente confunde até com estrelas, né? E eu já vou falar já deles. Mas assim, vamos lá. No céu do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, acho que ele fica mais ou menos assim, né? Acho que até estou sendo bem cavalheiro com o céu, porque o céu é bem pior do que isso. Então essa aqui seria mais ou menos o céu que a gente veria numa grande cidade, aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro é até pior que isso. Eu acho que se a gente parar à noite para contar as estrelas, a gente consegue. E a gente não vai passar de umas 500 estrelas que a gente consegue ver nesse céu tão poluído por luzes e por partículas na atmosfera, faz com que ele fique bem claro. Mas vamos supor que a gente esteja numa praia deserta ou num hotel fazenda, e aí a gente tem um céu mais ou menos parecido com esse aqui. Uau, que lindo. Legal, né, mano? Quanto mais escuro, melhor, né? Se vocês já tiveram, quem ainda não teve, por oportunidade de um lugar que tenha pouca luminosidade, né, durante a noite, para observar o céu, se vocês tiverem oportunidade, quem já teve já sabe como é que é bonito. Quem ainda não teve, se tiver, não deixe de olhar para o céu, porque realmente a gente não está acostumado a ver o céu como ele realmente é. E alguém aqui já conseguiu identificar algum objeto aqui do céu? Três Marias, né? Sempre elas, né? Três Marias, na verdade, elas não são as Três Marias, elas são objetos da constelação do Órion. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Mas vocês já perceberam que tem astros mais brilhantes aqui? Planetas. Um pouco diferentes? Sim. Só o planeta. Esses astros são os planetas. No momento, a gente, logo que o Sol se põe, consegue ver até 4 planetas no céu. Esses 4 aqui. Então a gente tem aqui perto do horizonte, onde o Sol se põe, e bastante brilhante, o planeta Vênus. Um pouco mais acima, o planeta Saturno. Bem em cima das nossas cabeças e brilhante também, o planeta Júpiter. E nascendo lá do outro lado, vai ter o planeta Marte. Marte é meio avermelhado, também dá para vocês perceberem eles. Mas tem um outro macete para vocês perceberem os planetas. Eles, diferentemente das estrelas, eles não cintilam. Cintilam um pouco, mas cintilam bem menos que as estrelas. Eu estou dando um zoom aqui neles para vocês verem eles melhor. Eles não cintilam tanto quanto as estrelas. Então, assim, hoje à noite, quando vocês forem ver perto do horizonte, vai ver um objeto bem brilhante. Se você comparar com outro objeto perto do horizonte também, uma outra estrela, você vai ver que essa estrela está cintilando muito mais que um planeta. Principalmente esses dois aqui, que estão próximos do horizonte, ele vai parecer que está cintilando um pouco. Mas se você comparar com uma estrela do lado, se for possível, nesse céu que a gente tem aqui, vocês vão ver que eles não cintilam tanto. E aí você consegue discernir. Agora, Vênus, vamos começar a falar do Vênus primeiro, né? Vênus também é conhecido como estrela d'alva. Os mais antigos conhecem como estrela d'alva ou estrela vespertina ou matutina, né? Como ele tem uma órbita mais interna, ou seja, uma órbita mais próxima do Sol do que a Terra, a gente sempre vai ver ele perto do Sol, relativamente perto do Sol. Então a gente só vai conseguir ver esse planeta. Mercúrio acontece a mesma coisa também, né? Pelos mesmos motivos. Saturno. Você só vai ver os Vênus logo depois que o Sol se põe ou um pouco antes do Sol nascer, tá? Assim como Mercúrio. Então hoje, se for possível, que às vezes aqui no Rio de Janeiro, como tem muitas montanhas no horizonte, a gente às vezes não consegue ver, mas se for possível, vocês vão ver um astro bem brilhante perto do horizonte, e é o planeta Vênus. E por que ele brilha bastante? Por causa dessa coisa aqui que a gente está vendo. A gente não está vendo a superfície de Vênus, a gente está vendo as nuvens de Vênus. A atmosfera de Vênus é bastante densa, é bastante pesada, tem bastante gás carbônico. E aí faz com que a luz do Sol seja bastante refletida e por isso ele brilha muito, além de estar próximo, relativamente próximo da Terra, né? Por ter essa atmosfera muito densa, ele se torna o planeta mais quente do Sistema Solar, mesmo ele estando mais distante que Mercúrio do Sol. Porque Mercúrio não tem atmosfera.
Vênus tem atmosfera. E o que acontece? O calor do Sol, né, os raios infravermelhos entram pelo planeta, batem no solo, e quando se transforma em calor e vai escapar para o espaço, eles são impedidos justamente por causa dessa atmosfera, desse gás carbônico. E aí, com isso, faz com que a temperatura de lá chegue até 480 graus. E Mercúrio chega lá até os 450 durante o dia. Mas a noite de Mercúrio é muito gelada, porque justamente não tem nada para segurar o calor, por falta da atmosfera. Então, Vênus tem essa principal característica de ser um planeta muito quente, e um planeta que merece muito ser estudado, porque lá acontece o que acontece aqui na Terra, só que lá foi bem violento, que é o efeito estufa. Isso que eu acabei de falar, do calor não escapar para o espaço, é justamente por causa do efeito estufa provocado pelo gás carbônico. E aqui na Terra a gente tem esse problema, né? Então a gente tem que sempre se precaver, ou deveríamos nos precaver melhor, sobre os gases que a gente lança na nossa atmosfera, porque nosso planeta pode ficar bem quente, tipo Vênus. E aí impede a vida na Terra, né? Segundo planeta para a gente ver, Saturno, planeta dos anéis. A principal característica dele é justamente os anéis. E aí, assim, eu faço um convite logo para vocês, antes que eu me esqueça. Nós observamos o céu com os telescópios às quartas-feiras. E vamos observar nessa próxima quarta-feira, se Deus quiser, que não tem querido nesses últimos meses, porque está sempre chovendo às quartas-feiras. Mas a gente observa Saturno, observa Júpiter, Marte, Vênus. Vênus, da última vez a gente não conseguiu, porque já estava atrás do morro, como eu falei. E é muito legal ver Saturno com os anéis, você consegue ver os anéis. É claro que você não vai ver desse tamanho que está aqui. Você vai olhar lá no ocular do telescópio, vai ver ele pequenininho, mas vai conseguir ver os detalhes dos anéis. Os anéis, eles são formados de várias rochas de vários tamanhos, não tão grandes assim, vários tamanhos do tamanho de um ônibus só. Não são rochas tão grandes. Provavelmente foi uma lua dele que chegou muito próximo do planeta e por causa da força da gravidade do Saturno fez com que a lua se despedaçasse. E o detrito dessa lua, essas rochas, formaram os anéis. Com o telescópio, assim, a gente nem imaginava que aqui seriam várias rochas, mas com telescópios mais modernos, e depois que as sondas espaciais passaram lá, conseguiram tirar fotos e viram que são milhares, milhões e milhões de pedaços de rochas que formaram esses anéis aqui ao redor de... E uma característica legal dessas rochas que formam esses anéis é que elas são cobertas de gelo, e gelo reflete bastante a luz do Sol, e aí por isso a gente consegue ver bem os anéis. Os planetas gigantes gasosos, né, como Saturno, Júpiter, Netuno e Urano, todos eles têm anéis, sendo que os mais visíveis são os anéis de Saturno, tá? Então essa é uma característica bem legal de observar com o telescópio o planeta Saturno. Ele tem um brilho, como ele está bem longe, ele tem um brilho fraquinho no céu, e às vezes é um pouco difícil de discernir de outras estrelas na região, mas aí tem que usar aquele que eu falei, do brilho constante de Saturno. Isso do brilho constante tem a ver com a proximidade, né? As estrelas estão muito mais longe que os planetas. As estrelas a gente vê como pontinhos no céu. Os planetas, como estão mais próximos, a gente chega a ver como discos. E aí, por isso, o efeito de cintilação devido à nossa atmosfera não é tão forte nos planetas, na luz do planeta que chega pra gente. Seguindo aqui, a gente chega em Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. O legal de observar, inclusive, com o telescópio, são essas faixas escuras do planeta. O planeta é gasoso, lá no núcleo só que é rochoso, assim como Saturno, ou Urano e Netuno. Então ele é basicamente formado de gás e ele é bem turbulento. Os ventos lá, esse gás, essa atmosfera, sopram ventos de até 1000 km por hora. E aí a gente de vez em quando consegue ver a grande mancha vermelha de Júpiter. Quando ele permite, quando está virada para a gente, nessas últimas observações que nós vimos, que nós tivemos, nós conseguimos ver a grande mancha vermelha nele. E para vocês terem uma ideia do tamanho de Júpiter, nessa grande mancha vermelha, caberiam 2 planetas do tamanho da Terra. Só naquela manchinha que vocês, às vezes, em foto ou ali fora, vocês conseguiram ver, né? Então, e aí, observando com o telescópio, a olho nu não dá, mas com o telescópio a gente consegue ver 4 luas de Júpiter. As luas que a gente chama de luas galileanas, porque foi Galileu, lá em 1609, que observou pela primeira vez essas luas. Galileu não foi o cientista que inventou o telescópio, mas ele foi um dos primeiros a pegar o telescópio e olhar para o céu
e estudar o céu com ele. E ele foi o que trouxe as informações mais relevantes para a humanidade, porque até então, naquela época, a humanidade acreditava, né, ou pelo menos era instruída a acreditar, que a Terra era o centro do universo, né? Tudo girava ao redor da Terra. Qual a observação das luas de Júpiter com Vênus? E é uma curiosidade que eu esqueci de falar de Vênus. Quando a gente observa o telescópio, a gente vê ele em fases, que nem fases da Lua. Justamente por ele ter uma órbita mais próxima do Sol, a gente acaba vendo ele em fases. E aí, ele observando Vênus, ele chegou à conclusão que para Vênus ter fase, ele não poderia rodar ao redor da Terra, e sim ao redor do Sol. Então, essas descobertas de Galileu foi bastante importante para a humanidade. Sofreu com isso, porque ele foi denunciado a gente estava na época da Inquisição, lá na Europa, né? E a igreja denunciou, condenou. Ele só não foi condenado à morte porque ele conhecia o Papa da época, mas assim mesmo ele ficou em prisão domiciliar até o final da vida dele, justamente por atentar contra os ensinamentos que tinham da igreja da época, né? Então, Saturno, o Júpiter legal é justamente por essas manchas, a grande mancha vermelha e as luas. Marte, eu vou te dizer, depois a gente tem observado, principalmente com o telescópio, Saturno, Marte tá lá. Júpiter, Vênus, curiosidade, olha Marte no telescópio, é uma decepção. Ele não dá para ver nenhuma característica dele, como a gente está vendo aqui, as calotas polares aqui nessa imagem. No telescópio a gente só vê um pontinho borrão vermelho. Nada muito excepcional para observar com o telescópio, mas é uma curiosidade você ter um planeta avermelhado, né? Por que o planeta é vermelho? O que acontece? Na superfície de Marte tem bastante ferro. A atmosfera dele tem oxigênio. O ferro exposto ao oxigênio, ele oxida, ele ferruja. E a cor da ferrugem é avermelhada, né? E é por isso que ele tem esse tom avermelhado, como se fosse o planeta enferrujado, né? Com isso, a gente aqui acaba vendo ele avermelhado. Quando olha no céu, a gente vê um tom avermelhado de Marte. E é por isso que ele recebeu o nome de Marte, Deus da Guerra, né? Justamente porque a guerra é uma coisa com muito sangue, né? Marte, Deus da Guerra. Então, esses são os 4 planetas que a gente conseguiria ver. Mercúrio, que seria o 5º planeta, que daria para ver olho nu, só daria para ver de madrugada, antes do Sol nascer. E assim mesmo, Mercúrio é bem difícil de observar, justamente por causa do que eu falei, das montanhas que a gente tem no nosso horizonte aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas, incrível. Deixa eu continuar aqui e vou diminuir agora os planetas para a gente começar a ver as estrelas. Pode ficar solto um planeta tão grande nunca. Olha, vou ficar pequeno. Só um instantinho. Mas vocês perceberam aqui, observando os planetas, que eles estão mais ou menos alinhados aqui? Você não tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eles estão mais ou menos alinhados. Isso por quê? Bom, a gente gira ao redor do Sol e os planetas também, a gente, a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol, todos no mesmo plano. Aqui da Terra, então, a gente vai ver eles sempre numa faixa do céu. Essa faixa do céu, por onde eles passam, são bem conhecidas. São as constelações zodiacais, né? Que muita gente conhece. E justamente a gente sempre vai ver o Sol, a Lua e os planetas sempre passando por essa faixa do céu, que são as constelações zodiacais. Bom, as constelações zodiacais, elas foram inventadas há muito tempo, né? E muitos artistas retrataram essas constelações no papel, em desenhos, em artes. E aqui a gente também consegue retratar um pouco essas constelações. O céu todo, na verdade, está dividido em 88 constelações. As mais famosas são justamente as constelações do zodíaco, né? E assim a gente vai ver sempre Deixa eu dar um... São imaginadas, né? Olha, Então, agora ele lembrou de Saturno. Agora ele lembrou de... Os planetas, eles têm esse nome. Planetas significa astros errantes. Justamente porque, ao observar o homem de antigamente, o ser humano de antigamente, ao observar os planetas, eles viam que eles se comportavam de maneira diferente das outras estrelas. As outras estrelas, uma em relação às outras, elas quase não é percebível o movimento delas. Então, elas sempre vão ter essas configurações aqui. Gente, tem que deixar a lanterna desligada.
Vou continuar então aqui. Então, assim, os planetas estão sempre... eles receberam esse nome de planeta, astros errantes, porque eles se comportavam de maneira diferente das outras estrelas. Bom, é difícil de a gente perceber, por exemplo, o movimento de Saturno durante a noite, de Vênus, de Júpiter, durante Marte, durante a noite. Mas com o passar das semanas, se vocês vão perceber em relação a outras estrelas, que eles se mexem. A Lua, então, a Lua nasce todo dia, 50 minutos mais tarde. Ela está dando volta ao redor da Terra. Então, durante a noite, a gente percebe que ela se mexe em relação às estrelas. Não estou falando do movimento que ele já faz por a Terra girar ao redor do próprio eixo. Estou falando do fundo de estrelas onde elas se encontram. Vai mudando, principalmente da Lua. E aí eles receberam o nome de astros errantes, ou planetas. Inclusive o Sol e a Lua, naquela época, ainda eram considerados planetas também, né? Porque eu não sabia ainda a procedência dos dois, né? Então você tem essas constelações aqui como as mais importantes, mas assim, você já parou para pensar por que elas têm essas figuras? Por que elas de Aquário é Aquário, a constelação do Aquário é assim? São imaginadas pelo ser humano, né? Desde a época, bem da antiguidade, lá para 7, 8 mil anos atrás, naquela época, o ser humano ainda estava vagando pela África, entrando pelo Oriente Médio, ali onde hoje é o Iraque. E aí, o ser humano era nômade, ele não se fixava no ponto. Ele ia para um determinado local, explorava tudo que podia explorar daquela região, depois ia para outro local. Então ele era nômade, ele não se fixava nos pontos, em algum lugar. Porém, talvez pela questão social, pela questão de permanecer, se sentir naquele lugar, se sentir importante naquele lugar, ter afetividade sobre aquele lugar, o ser humano teve que se fixar em alguns pontos. Mas para se fixar, e daí vai surgir as aldeias, vai surgir as vilas, vai surgir as cidades, para acontecer isso, ele tinha que desenvolver algumas coisas, porque a natureza daquele lugar não dava para ele todo o sustento durante o ano todo. Então ele tinha que desenvolver a agricultura, ele tinha que domesticar os animais, ele teve que fazer isso. E aí ele viu que certos padrões se repetiam com o passar do tempo. Hoje a gente sabe que esse passar do tempo é um ano. A gente sabe que esses padrões da natureza têm a ver com as estações do ano. E ele percebeu, porque, claro, até hoje a gente é fascinado pelo céu. Eles, naquela época, eram mais fascinados. Imagina o céu que não tinha poluição luminosa nenhuma naquela época. Eles eram fascinados pelo céu, observavam muito o céu e também passou a ver que existiam padrões no céu. Eles não sabiam que a Terra girava ao redor do Sol, e por isso esses padrões se repetiam. Mas ele conseguiu associar os padrões que aconteciam na natureza com os padrões que aconteciam no céu. E aí ele começou a dividir as constelações como um relógio e usava o Sol como ponteiro. Então vamos lá, quando o Sol chegava aqui na constelação de Aquário, e é sempre simbolizado por um homem derramando água, né? Era a época da chuva. Então eles tinham que se preparar pela época das chuvas. Bom, a época das chuvas fazia os rios subirem. Os rios subirem era propício para os peixes se procriarem. E aí você tinha abundância de peixes nos rios. E aí, logo depois o sol entrava em peixe, eles sabiam que era a época da pesca. Continuando, e aí cada uma dessas, das 12 constelações, tem as histórias correlacionadas com a natureza. Carneiro era a época de tosquiar a lã das ovelhas, dos carneiros, né? Touro era o animal que puxava o arado. O arado é aquele que cavava a terra para facilitar a plantação, né? Então eles sabiam que quando o sol estava chegando em Touro, era a época de plantar. Chegando em Gêmeos, eles sabiam que as cabras eram trintas, e as cabras davam sempre 2 filhotinhos, Gêmeos. Caranguejo, ou Câncer, era a época do solstício, ou do inverno, na verdade, solstício de verão, ou de inverno, não lembro agora. Solstício significa sol parado. Eu não sei se vocês viram parar aqui. Eu não sei se vocês já perceberam, durante o ano em casa, tem épocas que o sol entra por dentro da sala, tem épocas que não está batendo mais na sala, bate no quarto. Isso porque o sol, como eu falei, ele não nasce todo dia a leste e se põe todo dia a oeste. Ele vai variando. Então,
vou simular aqui com o meu laser como se fosse o Sol todo dia nascendo. Ele vai nascendo aqui um dia, no outro dia ele já nasce mais para cá e ele vai caminhando. Tem uma época, tem um dia que ele para e volta. Aí tem outro dia que ele vai parar e voltar. Na hora que ele para, entre aspas, na verdade esse é o movimento da Terra, isso tem a ver com a inclinação do eixo da Terra e tem a ver com as estações do ano. Quando ele para, é a época do Sol parado, é a época dos solstícios, ou de inverno ou de verão. Então, em cada ponto que ele para, é um solstício. E no dia seguinte ele já começa a caminhar para o lado ao contrário. Quem caminha de lado é um caranguejo, né? E eles associavam isso ao caranguejo, andar de lado. Leão era a época da seca, então corrigindo, reforçando, caranguejo era a época do solstício de verão. Logo depois do verão você tinha seca, né? Na época da seca, o que acontecia com os rios menores, os lagos menores? Secavam, né? E aí você tinha aquela manada de animais indo para os rios maiores. Junto com os animais, nessas manadas que vinham os predadores, e aí é simbolizado pelo leão. Então o ser humano naquela época, ele sabia que ele não podia ir para os rios desacompanhado. Eles tinham que ir em bando, em galera, ou então eles tinham que estocar água antes de chegar nesse período de seca, porque eles sabiam que ficava muito perigoso ir para a beira dos rios. Virgem era a época da colheita. Quem fazia a colheita eram as moças da vila. E aí simboliza uma moça segurando uma espiga de milho. Ó, a lua tá ali, ó. E aí, ó, já são 4 horas da manhã. Então a lua nasce hoje lá para as 3h34 horas. Balança era o dia em que o dia claro tinha a mesma duração da noite. Isso acontece nos equinócios. Nesse dia de equinócio, o Sol realmente nasce a leste e se põe em oeste. Esse é o único. Os dois dias de equinócio é justamente os 2 dias que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. E aí era simbolizado pela balança, pela igualdade, né, dos dias. Escorpião tem 2 lendas. Tem uma lenda não, que isso não é história, né? Não é lenda. E aí, ó, eu queria falar que a gente já passou a noite aqui que já está clareando de novo, e eu vou até apagar esse sol, porque ele brilha bastante. Deixa eu apagar Escorpião era a época de uma seca em determinadas regiões lá nesse local, lá no Oriente Médio. Tinham pântanos que emanavam gás, que se o ser humano aspirasse, ele ficava intoxicado, e de uma forma semelhante a uma mordida de escorpião. Também era a época das pragas, e aí era simbolizado pelo escorpião. Tanto que as pragas tinham tempo para ir e para voltar, e logo quando o Sol entrava então em Sagitário, ele sabia que as pragas iam embora, e aí ficou simbolizado pelo guerreiro aqui que espantava as pragas, escorpião. E para finalizar, já nascendo ali Vênus de novo, Capricórnio era a época que ia começar o inverno, porque eles observavam nessa época os bodes e as cabras descendo das montanhas. E aí eles sabiam que ia começar o inverno, então eles associaram esse grupo de estrelas aqui a uma figura metade bode e metade peixe. Não me pergunto como é que eles imaginaram isso, né? Bom, e aí chegamos de novo ao Aquário. As constelações, então, essas constelações zodiacais eram muito importantes para a época, mas eles não fizeram só essas constelações, eles criaram outras constelações. Muitas outras constelações têm alguma coisa a ver com a natureza, sim, mas algumas outras eram só para contar histórias. Naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, né? Eles usavam o céu para contar histórias, e a gente tem aqui uma história que provavelmente vocês já possam até ter visto filmes sobre isso. A lenda de Andrômeda, né? E aí você tem como personagem Perseu, Andrômeda, Pégasus. Lembra? O filme dizia que a princesa, e ela está bem aqui atrás, está muito baixa no horizonte aqui atrás, não sei se vocês vão ver, segue aqui o laser, para olhar aqui para trás, quem está aqui na frente. Essa rainha aqui, Cassiopeia, que era a rainha da Etiópia, ela blasfemou, falou que era mais bonita que as deusas. As deusas enfurecidas mandaram um monstro para destruir a Etiópia, a baleia, Cetus.
Sendo que os reis começaram a rezar para os deuses, eles falaram para não mandar o monstro, eles tinham que oferecer a filha Andrômeda para o monstro. E aí também é uma constelação aqui da Andrômeda. No último minuto, quando a filha ia ser devorada pelo monstro, chega o herói Perseu com a cabeça da Medusa, montado no seu cavalo alado Pégasus, aponta a cabeça da Medusa para Cetus e congela o monstro, né? Porque tudo qualquer coisa que olhasse para a Medusa viraria pedra, né? E aí salva as estrelas do bem e do mal, espanto temporal, né? E aí ela é retratada aqui. Então são várias e várias histórias que nós temos aqui no céu para falar dessas constelações. E aí eu queria tentar um detalhe, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar que acho que é mais fácil. Para as constelações que estão mais ao sul. E aí, olha as figuras que a gente tem nessa região aqui do céu. A gente tem a figura do sextante, constelação do sextante. A gente tem a constelação do... A gente tem aqui a constelação do compasso. Bom, 6, 7 mil anos atrás, esses objetos não eram usados, não existia, não tinha desenvolvido isso. Essas constelações, elas surgiram há menos tempo que essas outras aqui. Nós estamos aqui no hemisfério sul, lembrando que a nossa cultura, as constelações, ela veio da cultura greco-romana, quer dizer, a romana absorveu da cultura grega, que por sua vez absorveu da cultura da Babilônia, que é lá no Oriente Médio, daquele ali onde eu falei, onde foram surgidas as primeiras cidades. Uma das primeiras cidades a surgir foi justamente a Babilônia. E aí, eles não conheciam essa região do céu. Somente quando houve as grandes navegações, a gente já está falando aqui de 1500, 1400, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, é que eles começaram a ver esse céu e também começaram a dividir o céu em constelações. E é por isso que eles usaram alguma coisa que era da cultura deles na época, com bastante importância. Bom, costumo brincar e dizer, imagina se existisse algum pedacinho do céu que não tivesse constelação. E a gente fosse acabar inventando uma constelação para esse lugar. A gente olhar para aquelas estrelas, como eles olhavam, e iam acabar criando uma constelação. E aí eu me pergunto, qual constelação que a gente usaria hoje em dia, né? Provavelmente a constelação do TikTok, provavelmente a constelação do mais antigo, usar o Orkut, né? E as crianças? Acho que as crianças... Tem muita criança aí que ia fazer a constelação do Gabigol, não estou certo? Bom, isso mostra que assim, as constelações dependem da sua cultura. E a gente tem essa cultura lá que vem da Grécia, da Roma, da Grécia, da Babilônia, mas, porém, outras culturas têm outras constelações. Os índios brasileiros, eles têm outras constelações. Não cobrem, os índios brasileiros não cobrem todo o céu. Mas os índios brasileiros têm, os aborígenes lá na Austrália têm, chineses, japoneses, tudo bem antigo, da antiguidade, eles também dividiam o céu e contavam histórias. Nem todos tinham relação com as coisas que aconteciam na natureza, mas acontece que isso de observar o céu veio da cultura humana, de todas as culturas da humanidade. Vamos finalizando aqui, fazendo um apanhado do céu. Deixa eu voltar para onde a gente tem, justamente na hora que o sol se põe. Ninguém está tonto aí não, né? Eu tô. Vou pegar aqui aquela região onde tem os planetas que a gente já identificou para identificar os outros astros. Mais ou menos por assim. Ó, vendo tem baixo aqui regiões. Mas essa pessoa que o chão está girando, né? Quando a gente observa o céu logo no começo da noite aqui do verão, essa região do céu para cá, ou para a região oeste do céu, não há muitos objetos brilhantes. Porque, coincidentemente, essas constelações aqui não têm estrelas muito brilhantes. Então é difícil a gente observar e identificar. Tem que ter um certo treinamento, porque justamente as estrelas estão bem fraquinhas desse lado. Porém, do outro lado, vocês já falaram, né? Tem as Três Marias. E não
só as Três Marias tem desse lado não, que é de fácil identificação. Tem outras estrelas também que são fáceis de identificar. Eu estou dando aqui o movimento, e aí a gente já está indo lá para as 7, 8 horas da noite, nem é tão tarde assim. Vou subindo mais um pouco para ficar mais fácil. Então a gente está aqui com 10 horas da noite, o céu com as Três Marias bem alta no horizonte. As Três Marias, como eu falei, elas não são as Três Marias de verdade, oficialmente. Esse termo Três Marias, para essas três estrelas, é usado muito aqui no Brasil e em alguns outros países de língua portuguesa, mas, por exemplo, na França, ela é considerada os Três Reis Magos. Oficialmente, né, as constelações elas foram oficializadas pela União Internacional Astronômica lá em 1620 e pouco. Então, tem um número certinho de 88, surgiram algumas, tiraram algumas. Mas então, as Três Marias, elas pertencem à constelação do Órion, do grande pensador. E aí, se vocês perceberem bem, vocês vão ver as Três Marias, mas também vão ver 4 estrelas ao redor dela, fazendo um retângulo ao redor dela. 2 bem brilhantes, uma aqui se chama Betelgeuse, nome esquisito, né? Porque são nomes árabes. E essa daqui, Rigel, significa pé. Seria o pé do Órion e seria o sovaco do Órion. As Três Marias também têm nomes, elas não se chamam Maria, Maria e Maria. Elas se chamam Alnilam, Alnitak e Mintak. Tudo nomeado. E aí, das Três Marias, a gente consegue descobrir várias outras estrelas. Por exemplo, pegando o braço, pegando as Três Marias e indo mais para o sul, a gente chega a essa estrela aqui. Se chama Sirius. Quem gosta de Harry Potter está lembrado lá do Sirius Black, né? Que aí é uma homenagem a ele. Essa estrela aqui se chama Sirius e ela está na constelação do Cão Maior. E é a estrela mais brilhante do céu noturno. Do céu diurno é o Sol, claro. Mas do céu noturno é essa estrelinha aqui. Ele não é o objeto mais brilhante. Tem Júpiter, tem Vênus, tem a Lua, que são mais brilhantes que ela. Mas essa aqui, em relação às estrelas, ela é a mais brilhante. Se você for mais para o sul ainda, você vai chegar à segunda estrela mais brilhante, chama Canopus. Vamos voltar aqui para as Três Marias. Indo para o outro lado, a gente chega aqui a essa estrela brilhante, que hoje vocês vão ver então 2 objetos avermelhados. Um vai ser Marte e outro vai ser essa estrela que é uma gigante vermelha, que se chama Aldebaran. Reparem que eu já falei vários Al, né? Tem Alnilam, Alnitak, Aldebaran, porque Al é árabe, né? E significa um pronome, né? O, lá, né? Então esse aqui seria o olhinho do touro. O touro a gente consegue identificar, e está um pouquinho difícil de ver isso no Rio de Janeiro. Um Vzinho aqui, geralmente de cabeça para baixo. Seria o focinho do touro. Essas estrelas desse focinho do touro são, na verdade, um aglomerado de estrelas chamado Íades. Se a gente prolongar mais um pouquinho, a gente chega às Pleiades, que seria o coração do touro, também é um outro aglomerado de estrelas. É legal de observar ele ao telescópio, porque a gente consegue ainda ver a névoa que deu origem às estrelas desse aglomerado. Essa névoa é resultante lá da formação das estrelas. Uma nuvem de gás e poeira que vai se juntando e forma uma estrela. O que sobra, no nosso caso aqui do Sistema Solar, formaram os planetas. O que sobrou aqui, pode ser que daqui a alguns bilhões de anos formem planetas para essas estrelas. Sim, a gente hoje já está convencido que existe um planeta para cada estrela que a gente tem no universo. Pelo menos, em média. No nosso caso aqui no Sistema Solar são 9 planetas. 8. Plutão não é mais planeta. Então, a gente acredita que seja um abundante número de planetas no nosso universo. Só para vocês terem uma ideia, na nossa galáxia, a Via Láctea, existem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Com esse cálculo, a gente estima que também existem, só na nossa galáxia, de 200 a 400 bilhões de planetas. E aqui é um retrato dessa nuvem de gás que dá origem a planetas. Pleiades. Então, aqui o touro, tudo partindo do Órion. Do Órion também, mas aí pegando o Rigel-Kent, passando por Órion, chegando a Betelgeuse, continuando para o norte, a gente chega a essas 2 estrelas de brilho semelhantes, também fácil de identificar, da constelação de Gêmeos, Castor e Pollux. E aí reparem, né? Gêmeos, toda aquela história, e também por ter 2 estrelas bem semelhantes. E aí eu vou finalizar
Só mostrando aqui uma outra constelação que é bastante reconhecida por a gente, que é o Cruzeiro do Sul. Está aparecendo já lá embaixo. Cadê? Cruzeiro do Sul, cadê? Ali, ó, cruz. Cruzeiro do Sul, com o Cruzeiro do Sul, a gente chega a um objeto que aí eu vou finalizar com ele. Deixa eu botar o Cruzeiro do Sul. Isso já está lá para as 3 horas da manhã, o Cruzeiro do Sul mais em pé. Aqui está o Cruzeiro do Sul. O nome das estrelas da constelação se chama Magalhães, Mimosa, Rubídia, Pálida e Intrometida, justamente intrometida no meio da cruz. E pegando o braço menor do Cruzeiro do Sul, a gente chega a essas 2 estrelas, que também são bem brilhantes, e essa daqui é a mais interessante, eu vou finalizar falando dela. Essa estrela aí se chama Rigel-Kent. Rigel é pé, né? Só que o Kent é a abreviatura do Centauro. E ela é a estrela mais próxima aqui do Sistema Solar. Eu falei Sistema Solar, que é mais próximo da gente, é o Sol, né? Ela está a mais ou menos 4,4 anos-luz da gente. Eu não falei aqui, mas nós estamos distantes do nosso Sol 150 milhões de quilômetros. Quando a gente vai para as estrelas, a gente já não consegue usar quilômetros, por causa do tamanho dos números. E a gente usa ano-luz. Essa estrela aqui, então, está a 4,4 anos-luz. Um ano-luz é a distância, então, que a luz percorre em um ano. A gente pode achar que a luz é instantânea, mas no espaço, como as distâncias são enormes, ela demora a ir de um ponto a outro. Então, um ano-luz tem aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Essa estrela, então, aqui está a 4,4 trilhões de quilômetros da gente. E é a mais próxima que a gente tem aqui do nosso sistema solar. Curiosidade, quando a gente observa ela com o telescópio, a gente vê que são 2 estrelas. E se a gente tiver um telescópio profissional, tirar uma foto profissional de observações astronômicas desse objeto aqui, dessa região aqui, a gente vê que tem uma 3ª estrela. Então são 3 estrelas que estão nessa região. Essa 3ª estrela que a gente não vê, que é a mais próxima da gente, por isso ela recebeu o nome de Próxima Centauri. Uma outra curiosidade é que ao redor dessas estrelas tem um lugar descoberto do planeta. E o que é legal, se por acaso esse planeta tivesse vida, e a gente tentasse se comunicar com ele, vida inteligente, e a gente tentasse se comunicar com ele, a gente ia falar que alô, provavelmente ele tinha ondas de rádio, que também viaja na velocidade da luz, então ia demorar 4,4 anos para chegar até lá, para eles captarem, e eles iam responder: alô, tudo bem? E aí ia demorar mais 4 anos para chegar aqui na Terra. Então, para se comunicar com ele, a gente ia perguntar e eles iam responder, e a gente só ia ter a resposta daqui a 8 anos. Isso nas proximidades aqui do Sistema Solar. As estrelas estão bem longe da gente. Todas essas que a gente está vendo aqui pertencem à nossa galáxia, a Via Láctea. É isso, gente linda. Chegamos ao final da sessão. É uma sessão meio longa mesmo, mas eu quis deixar ela completinha para que vocês pudessem assistir e tirar um pouco da curiosidade a respeito do céu. E se vocês chegaram até aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like e não esqueça de deixar qualquer comentário, apenas nem que seja um oi, ok? Para a gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então é isso, um beijo grande, tchau, tchau!